meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Louvado seja o Senhor por essas manhãs, em que temos a oportunidade de meditarmos na Sua palavra, nesses devocionais que têm tanto enriquecido nossas vidas. Eu quero, nesta manhã, compartilhar com os irmãos o texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, os versículos de 2 até o 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. O que desencadeou essas palavras aqui do apóstolo Paulo, que estão registradas na palavra de Deus, foi a orientação que ele nos deu a respeito do modo como devemos corrigir um irmão surpreendido em alguma falha, em algum erro. Devemos corrigi-lo sim, com espírito de brandura e guardarmos a nós mesmos, para que não sejamos também tentados. Nós não somos melhores uns do que os outros, nós sabemos disso. Todos estamos sujeitos a pecar. Não é porque o pecado dele não é o meu pecado que eu vou deixá-lo perecer. Não. Como se isso fosse um problema só dele e não fosse um problema meu. A gente precisa se importar, sim, uns com os outros, em todos os aspectos, inclusive nas fraquezas dos nossos irmãos, sabendo que o pecado tem como consequência a morte. Quem de nós vai permitir que tal aconteça? Alguém surpreendido numa falta deixar as coisas seguirem sabendo que aquilo tem consequências terríveis para a vida daquela pessoa. Se nós sabemos que numa esquina, por exemplo, tem um cachorro bravo, um perigo iminente, nós vamos deixar alguém caminhar tranquilamente, sem alertá-lo, sem orientá-lo de que há um perigo na esquina, que há um perigo terrível para a sua vida, nós não podemos fazer isso. Claro que não faremos isso. Nós devemos alertar, devemos fazer tudo para desviar essa pessoa do caminho que segue, do caminho do pecado, do caminho do erro. Isso é cuidar uns dos outros. Isso também é amar, né, meu irmão? Isso aí é um clássico exemplo de amor ao próximo. Auxiliar nas suas fraquezas, ajudar a se levantar, a seguir em frente nos caminhos do Senhor, desviando-se do pecado, indo para longe do pecado. Paulo orienta, meus irmãos, que estejamos dispostos a nos ajudar mutuamente em nossas fraquezas. Hoje eu posso precisar da sua ajuda em oração, eu posso precisar que você chore comigo, que me conforte, e amanhã poderei ser eu aquele que vai estar ao teu lado, que vai te ajudar em alguma situação que você possa precisar. Assim nós vamos levar as cargas uns dos outros, e fazendo isso, o Senhor nos diz em sua palavra que estaremos cumprindo a lei de Cristo. Você sabe que a lei mosaica foi dada a Israel para que todos os pontos da lei fossem cumpridos. Entretanto, o Senhor Jesus nos deu um novo mandamento, uma nova lei, mas que não contraria a lei anterior, pelo contrário, ele aperfeiçoa a lei de Moisés. Ele disse: novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. E de fato, toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, e amar uns aos outros, amar os irmãos, da forma como Cristo nos amou. Quem ama a Deus e ao próximo, certamente terá cumprido toda a lei. Não se compare, ele também nos orienta, não se comparar a fim de gloriarmos nas fraquezas dos nossos irmãos. Devemos nos preocupar em ajudar, em orar junto, em dar força e corrigir sim, com todo cuidado, com toda brandura, com o empenho de quem está se dedicando a salvar uma vida, trabalhando para salvar uma vida da morte, com empenho e com dedicação. E se há algo que nós podemos nos gloriar, meus irmãos, é gloriarmos em sermos de Cristo, ter sido salvos pela graça do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou. Isso é maravilhoso demais, isso é um motivo de nos gloriarmos, em sermos amados do Senhor, sermos salvos pelo Senhor. Sirva então a Deus com todo empenho, obedeça a Deus em tudo, ande em retidão, porque essas coisas são agradáveis. Isso é bom e isso é agradável a Deus. E no finalzinho aí o apóstolo Paulo nos fala sobre o levar cada um o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo.
Será que há alguma incoerência em levar as cargas uns dos outros e cada um levar seu próprio fardo? Claro que não. As cargas uns dos outros é a dor, um de cada um, né? Levando cada um a dor do outro, se importando, se empenhando pelo bem-estar, pela santidade, pela salvação dos nossos irmãos. Agora, o fardo que nós devemos levar, e esse nós levaremos mesmo, é o fardo de nos omitirmos. Nós devemos dar a Deus contas de tudo que fizermos ou do que não fizermos. Nós devemos apresentar para Deus toda a nossa vida. Aquilo em que falharmos, certamente seremos cobrados por isso. A Deus pertence, meus irmãos, a graça. A Deus pertence a misericórdia. Mas também pertence a Deus o retribuir a cada um segundo as suas obras. Que Deus nos ajude, então, meus irmãos, a exercitar o amor intenso uns pelos outros, com toda sinceridade em nossos corações, sabendo que todos nós somos preciosos para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor bendito, Pai Todo-Poderoso, nos alegramos por termos sido salvos por Tua graça e por Tua misericórdia. Somos falhos, somos pecadores, somos fracos e muitas vezes precisamos, Pai, da ajuda do Teu Espírito e que muitas vezes nos vem por meio de nossos irmãos. Pai bendito, que em nome de Jesus estejamos todos ligados em laços de amor, nos importando uns com os outros, amando a Ti sobre todas as coisas e amando o nosso próximo, Pai, com sinceridade de todo o nosso coração, fazendo isso para Teu louvor, para a Tua glória, bendito Pai. Nos abençoe, amado Senhor, nos guie, Pai, na Tua verdade, nos proteja, Pai, nesse período difícil, proteja a Tua igreja, amado Senhor, e que em breve possamos estar mais uma vez reunidos, glorificando e exaltando, cantando louvores a Ti com gratidão em nossos corações. Nós Te amamos, Senhor, Te louvamos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, tenham um bom dia, a paz do Senhor Jesus.